Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal GURPS na Veia. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz mais uma ficha de personagem, um dos personagens prontos para essa aventura aqui, ó, Jurassic Park GURPS Adventure. Uma aventura que eu estou criando, one shot, talvez two shot, não tenho certeza ainda, mas eu pretendo que ela seja one shot. Nos vídeos anteriores eu já mostrei a ficha de um personagem pronto para esta aventura, que é uma bióloga, mas a ficha pode ser usada para ser um biólogo também. E já mostrei uma outra ficha que é de um estudante de medicina, também pode ser homem ou mulher. E nessa ficha de hoje, jornalista, também pode ser uma ficha masculina ou feminina, mas nesse caso aqui eu vou chamar o personagem de Júlio, jornalista. Um personagem de 100 pontos. Modificador de tamanho 0, e aí o jogador escolhe a altura, o peso do personagem, a idade, a aparência. Isso aí o jogador fica à vontade, o jogador ou a jogadora, né? Ficam à vontade para escolher aí. E lembrando que para essa aventura não existe um limite de pontos, tá? Cada personagem vai ter uma pontuação diferente. Na verdade, quase todos eles vão ficar próximo aqui dos 100 pontos, mas tem alguns que tem menos, tem alguns que tem mais. Eu tô criando personagens realistas assim mesmo, entendeu? Lembrando também que todas as vantagens, desvantagens e perícias que eu escolhi para esses personagens dessa aventura foram baseadas em uma lista de vantagens, desvantagens e perícias sugeridas para essa aventura, que eu mesmo criei. Então, se uma pessoa quiser jogar com outro personagem, que ela quer criar um outro personagem, ela pode usar essa lista. Vamos lá, esse jornalista eu coloquei ele ligeiramente fraco, né? Um pouquinho abaixo da média, a força dele, do Júlio. Então isso me devolve 10 pontos para usar, 10 pontos de personagem para usar em outras coisas. Só que eu coloquei um ponto de vida a mais, então eu gastei 2 pontos de personagem para deixar ele com 10 pontos de vida. Destreza eu coloquei na média para os seres humanos, média 10, não gasta pontos de personagem. A inteligência eu pus acima da média, inteligência 12, portanto percepção 12, mas eu diminuí a vontade, que aqui deveria ser 12, eu baixei para 10. Então eu recebo mais 10 pontos de personagem para gastar com alguma outra coisa. Inteligência 12, então eu gastei 40 pontos de personagem aqui. Vitalidade eu pus na média também, pontos de fadiga, deixei tudo na média de 10, gastando 0 pontos aqui. Quando a gente preenche os atributos, automaticamente todos esses atributos secundários aqui são preenchidos, né? Inclusive velocidade básica, deslocamento e etc. Aqui um detalhe, né? Se o meu deslocamento básico é 5, então a minha esquiva deveria ser 8, quando eu estiver com carga nenhuma, né? Mas eu coloquei 9 porque eu coloquei uma vantagem para esse personagem que vocês vão ver aqui na próxima página. Beleza? Esse jornalista, Júlio, então ele é inteligente, né? O principal atributo dele é inteligência. E ele fala várias línguas. Português, língua materna, fala inglês, apesar de ter sotaque, né? Mas fala. Fala espanhol, fala alemão rudimentar, mas fala um pouquinho, e francês também. Então gastei alguns pontos de personagem para ele poder falar todas essas línguas aqui. É uma aventura de nível tecnológico 8, década de 1990. Aparência, status e reputação, eu pus tudo na média para ele, tudo 000. Só que quando ele conversar com pessoas especialmente desconhecidas, né, ele vai ter um redutor de -2 na voz, porque eu coloquei uma voz irritante como desvantagem para ele. Então ele não é um jornalista de TV ou de rádio. A parar e bloquear, já expliquei em outros vídeos, né, na criação de personagens, como é que a gente calcula. Vamos lá, que vantagens eu escolhi para esse jornalista? Esquiva ampliada, por isso que a esquiva dele aumentou de 8 para 9. Coloquei flexibilidade, né, para ajudar ele em algumas perícias físicas, por exemplo, na escalada. Memória idética, coloquei uma excelente memória para esse jornalista. Coloquei a vantagem da sorte, a mesma que eu tinha colocado lá para a bióloga. Eu coloquei essa vantagem da sorte para quase todos os personagens dessa aventura. E coloquei venturoso, né? Quando ele quer se arriscar demais em alguma coisa, ele acaba sendo bonificado por isso aí. Qualidade eu coloquei que ele tem voz penetrante. É um pouco, isso aqui não é contradizendo a voz irritante, tá?
A penetrante, ela dá bônus em teste de audição. Se ele estiver tentando falar ou chamar atenção em um lugar barulhento, assim, ele consegue fazer a sua voz se tornar presente ali. Então ele tem bônus em teste de audição e até de intimidação. Então isso não se contradiz com a voz irritante dele, não. O que seria contradição é eu colocar a voz melodiosa. Aí já seria meio contraditório. Desvantagens. Ele tem a desvantagem da curiosidade, desastrado. Ele é míope, mas ele usa óculos. E ele tem um distúrbio neurológico suave com leves tremores. O jogador escolhe se é tremor no braço, na mão, uma, duas, aí fica a critério dele. E a voz irritante que eu tinha falado antes. Peculiaridade eu coloquei só uma. Apto de fazer movimentos karatecas. Porque ele tem habilidade com karatê. Ele não é tão bom não, mas ele fica fazendo movimentos karatecas de vez em quando. Perícias eu coloquei acrobacia para ele também. Coloquei também arma de fogo, rifle. Coloquei arrombamento. Esse arrombamento é aquele das ferramentinhas nas fechaduras, não é da pancada não. Coloquei assuntos atuais, ciência e tecnologia e também assuntos atuais, manchetes, ele está por dentro das manchetes. Captação, coloquei para ele, coloquei karatê, num nível bem fraquinho, mas pode servir para alguma coisa. Condução de carros, corrida a pé. Digitação, escalada, um bom nível de habilidade com escalada. Provavelmente aqui eu já somei a flexibilidade, provavelmente. Fotografia, furtividade, lábia. Não sei se eu coloquei a penalidade aqui já por causa da voz irritante, eu acho que não. Natação, operação de aparelhos eletrônicos de comunicação e operação de computadores, coloquei também. E a perícia profissional, jornalismo. E técnica eu coloquei câmera de vídeo. Aqui inclusive é 12, tá? Não é 11, é daqui eu tenho que consertar. Ok, pessoal? Então esse é o jornalista. Depois eu vou colocar os outros personagens para essa aventura aí. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Não se esqueçam de deixar o super like, por gentileza, se inscrever neste canal e compartilhar com os seus amigos RPGistas. Um grande abraço, pessoal!